Olá, meninos, bom dia! Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai dar continuidade à nossa aula de bioquímica, também chamado de constituintes da vida. E hoje o tema da aula vai ser sobre sais minerais. Então vamos começar? Bom, antes da gente entrar no conteúdo propriamente dito, eu queria relembrar para vocês que sais minerais ele faz parte de um grupo chamado de compostos inorgânicos. Então, relembrando, a água e sais minerais são compostos inorgânicos. Por que inorgânicos? Porque na sua composição não tem carbono e hidrogênio simultaneamente, né? Então, vamos falar das características gerais dos sais minerais. Primeiro ponto que vocês já podem anotar no seu caderno. Alguns sais minerais, eles podem ser ativadores enzimáticos. Então, vamos com calma. Características gerais. Alguns sais minerais podem ser ativadores enzimáticos. Vamos por partes. Primeira palavrinha aqui, ó, ativadores. Ou seja, alguns sais minerais, eles têm o poder de ativar, de ligar uma substância, ok? A segunda parte é enzimáticos. Então, o que eu posso concluir? Que o sal mineral, ele pode ligar, pode ativar, pode fazer funcionar uma determinada enzima. E aí você me pergunta, professor, o que é uma enzima? Enzima é um tipo de proteína que vai acelerar uma reação. Daqui a pouquinho eu vou dar um exemplo para vocês, ok? Então, o sal mineral, ele pode ativar uma enzima, pode fazer uma enzima funcionar. Então, esse é o primeiro ponto. Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês como que essa enzima funciona, tá? Então, olha para essa imagem aqui, ó. Essa imagem é uma célula eucariótica. Por que eucariótica? Porque ela tem um núcleo organizado, ó. Aqui nós podemos ver o núcleo. Só que o que eu quero mostrar para vocês aqui é o seguinte. Tá vendo essa região aqui, ó, que é chamado de citoplasma? Nessa região nós encontramos várias organelas. Nós temos o lisossomo, o ribossomo, o complexo de Golgi, nós temos as mitocôndrias. Isso aí a gente vai falar numa aula lá na frente, tá? O que eu quero mostrar para vocês é que no citoplasma nós temos várias organelas diferentes. Uma delas vai ser o assunto da aula de hoje, que é o famoso peroxissomo. Cuidado com essa organela aqui, porque ela já caiu em questão do Enem, tá? Então, peroxissomo é uma das organelas que nós temos na célula, ok? Por que eu vou falar dessa organela hoje? Pessoal, dentro do peroxissomo, que é uma organela, dentro dele tem uma enzima. Então, dentro do peroxissomo, nós temos uma enzima, ok? Então, aqui, ó, eu vou representar a enzima por essa bolinha aqui, por essa bolinha preta, tudo bem? Então, dentro do peroxissomo tem uma enzima. Qual é a enzima que fica dentro do peroxissomo? Ela é chamada de catalase. Ok? Então, voltando, na célula nós temos várias organelas. Uma dessas organelas é chamada de peroxissomo. Só que dentro desse peroxissomo tem uma enzima que é chamada de catalase. Então, peroxissomo, dentro do peroxissomo nós temos a catalase. Catalase é uma enzima. Só que aí você me pergunta, professora, para que serve essa enzima? Eu falei com vocês no início da aula que uma enzima é uma proteína que acelera reações, certo? Então, aqui eu vou dar um exemplo para vocês importante que já caiu em prova. Olha essa equação aqui, ó. Tá vendo a enzima catalase aqui no meio? A catalase é uma enzima, é uma proteína que vai acelerar uma reação.
Só que tipo de reação ela vai acelerar? É o seguinte: o nosso corpo, dependendo do que a gente come, ele pode produzir substâncias tóxicas. Uma dessas substâncias tóxicas que o nosso corpo produz é a famosa água oxigenada. Então, vamos supor que a gente tenha comido um alimento, por exemplo, quando a pessoa ela come excesso de carne, ela produz um pouco de água oxigenada, ok? Então, a água oxigenada está representado aqui, ó, H2O2. Então, o que é H2O2? É a água oxigenada. Pergunta: a água oxigenada é uma coisa boa para a célula? Não, ela é uma substância tóxica. Então vamos supor, você comeu um alimento que gerou água oxigenada, só que ela é tóxica. Então quer dizer que se é uma substância tóxica, ela não pode ficar dentro da célula, concorda comigo? Então vamos supor que aqui dentro dessa célula tem água oxigenada. O que essa célula faz com a água oxigenada produzida? O peroxissomo, que é essa organela aqui, através da sua enzima catalase, vai fazer o quê? Vai transformar essa substância tóxica em coisas boas, em coisas que ela pode utilizar. Então, como que essa catalase vai agir? A catalase, que é a enzima, ela vai pegar esse produto tóxico, que é a água oxigenada, e vai transformar, vai acelerar a reação e ao mesmo tempo vai transformar essa água oxigenada em duas coisas boas para a célula, que é a água e oxigênio. Então, a função da catalase é transformar substâncias tóxicas em substâncias que a célula consegue utilizar. Traduzindo, ela faz o quê? A transformação da água oxigenada em água e oxigênio. Pergunta que eu faço para vocês: aonde que eu encontro a catalase que faz essa transformação? Ela fica dentro de uma organela chamada de peroxissomo, ok? Tranquilo? Aí você me pergunta: tá, professora, eu entendi, o peroxissomo é uma organela, dentro do peroxissomo eu tenho a catalase, e a catalase vai transformar a água oxigenada em água e oxigênio. Eu entendi até aí. Só que o que os sais minerais têm a ver com isso? Eu falei para vocês no início da aula que o sal mineral, ele pode ser um ativador enzimático, ou seja, ele pode ativar uma enzima, certo? E qual que é a enzima que eu estou falando o tempo todo aqui? Ela é a catalase. Ou seja, tem um sal mineral chamado de ferro que pode ativar a catalase. O ferro pode ativar a enzima catalase. Então, para essa catalase funcionar, para ela transformar a água oxigenada em água e oxigênio, ela precisa de alguma coisa que ligue ela, que ative ela. E quem é o sal mineral que vai ligar essa catalase, que vai fazer a catalase funcionar? É o ferro. É o ferro. Então, o que eu posso concluir aqui? Que o ferro, que é um sal mineral, ele vai ativar uma enzima, que no nosso exemplo é a catalase, e ela consegue funcionar. O que a catalase consegue fazer? Transformar a água oxigenada em água e oxigênio, tudo bem? E onde fica essa catalase mesmo? Fica dentro de uma organela chamada de peroxissomo. Tranquilo, gente? Eu sei que são muitos nomes, mas depois de um tempo vocês vão pegar tranquilo, tá? Uma curiosidade. Vamos supor que você pegue a sua bicicleta, você não sabe andar muito bem, você decide pegar ela e ir para a rua. Só que em algum momento você se desequilibra da bicicleta e cai. E aí você fica com o joelho todo ralado. E aí você volta para casa e fala com a sua avó.
Ô vó, eu caí de bicicleta, chega chorando lá, né? Caí de bicicleta, tô com o joelho doendo aqui, vó. Só que a sua avó, bastante preocupada, o que que ela faz? Ela corre na cozinha, num armário assim separado na cozinha e pega água oxigenada. E aí você já faz aquela cara de desespero, né? O que que minha avó tá trazendo? Aí ela vem com a água oxigenada. E aí ela fala que é muito bom, né? Aí o que que ela faz? Ela joga a água oxigenada no seu joelho, todo ferido, né? Tá desse jeito aqui. Quando ela joga, depois de um tempo, o que que acontece? O seu ferimento, o seu machucado começa a borbulhar por conta da água oxigenada que a sua avó jogou. Por que que começa a borbulhar? Agora a gente sabe o porquê. Quando a sua avó jogou a água oxigenada, que é uma substância tóxica, o que que as suas células vão fazer? Através dos peroxissomos, o que que acontece? Lá dentro do peroxissomo tem a enzima catalase, que vai fazer a transformação dessa água oxigenada que a sua avó jogou em água e oxigênio. E como a gente tem oxigênio sendo produzido, aquilo ali vai começar a borbulhar. Então, o que que significa o seu ferimento borbulhando? Aquilo ali é oxigênio. E por que que foi produzido oxigênio? Porque a catalase transformou a água oxigenada em água e oxigênio. Aí, outra pergunta que surge, né? Porque a biologia ela é muito curiosa. E aí você fala assim, tá, professora, mas sai oxigênio e começa a borbulhar. Entendi. Mas qual que é a importância de ter oxigênio aqui no meu machucado? Isso a gente vai estudar em aulas futuras, mas eu já vou adiantar aqui, para matar a curiosidade de vocês. Pessoal, no momento que você caiu, se você teve algum contato com alguma bactéria anaeróbica, o que é uma bactéria anaeróbica? É aquela que odeia oxigênio, que tem pavor de oxigênio, que inclusive morre na presença do oxigênio. Então, se por exemplo você teve contato com alguma bactéria perigosa anaeróbica, o que acontece? Quando a sua avó joga água oxigenada, a catalase vai trabalhar, vai transformar a água oxigenada em água e oxigênio, e o oxigênio que foi produzido, né, ele fica ali borbulhando, vai acabar matando as bactérias anaeróbicas que odeiam o oxigênio. E aí, a partir desse momento, você consegue ali fazer uma limpeza no local do ferimento. Tranquilo? Então, esse é o primeiro ponto das características gerais. Vamos para o próximo. Outra característica geral dos sais minerais é que alguns podem controlar o pH. Bom, primeira coisa, o que é pH? Pessoal, essa questão do pH vocês vão estudar em química, mas aqui eu preciso dar uma base para explicar o conteúdo para vocês. Olhem para essa figura aqui, para essa imagem. Nós temos uma numeração aqui, tá vendo? De 0 a 14. Só que aqui nesse meio, ó, no número 7, nós vamos ter um pH neutro. De 7 para baixo, de 7 para trás, nós temos um pH ácido. E de 7 para frente, nós vamos ter um pH alcalino, também chamado de básico. Tudo bem até aqui? O que acontece? Eu vou dar um exemplo para explicar essa característica. Olha só. Você, de manhã, você levanta da sua cama e aí você percebe que a sua boca está seca. E claro, de manhã toda pessoa tem o quê? Mau hálito, certo? Pessoal, o que é o mau hálito? É claro que o mau hálito tem várias causas, né? Como está aqui na imagem. Tem relacionado à dieta, tem a ver com bactéria, tem a ver com um pouco uso do fio dental. Tem o hálito matinal, todos nós temos. Só que aí o que acontece? A sua boca de manhã, ela tem uma quantidade muito grande de H+.
Eu coloquei aqui no cantinho, ó, H+, tá vendo aqui? H+, hidrogênio. Daqui a pouco eu vou explicar o que é isso, tá? Então, quando você acorda, sua boca tá cheia de hidrogênio, de H+, e você de manhã está com mau hálito. E também, não sei se você percebeu, quando você levanta de manhã, sua boca tá seca. Tranquilo até aqui? Beleza. Depois de um tempo, o que que acontece? Você foi lá, escovou os seus dentes, tomou café da manhã, e aí a sua boca vai começar a salivar, ok? Só que o que que tem de importante na sua saliva? A sua saliva tem 2 tipos de sais minerais que vão controlar o pH da sua boca. Quais são eles? Nós temos os carbonatos e os fosfatos. Então, o que que tem na sua saliva? Carbonatos e fosfatos. Então, o que que acontece? Quando você acordou, a sua boca estava seca, cheia de hidrogênio. Depois que você escovou os dentes e comeu alguma coisa, a sua boca voltou a salivar. Só que o que que tem na sua saliva? 2 sais minerais, carbonatos e fosfatos. E o que que esses sais minerais vão fazer? Eles vão capturar esses hidrogênios da sua boca. E aí, a sua boca, de manhã, quando você levantou, ela estava ácida. Quando você começa a salivar, liberando os carbonatos e fosfatos, esses carbonatos e fosfatos vão retirar todo o hidrogênio da sua boca, fazendo a sua boca ficar com o pH neutro. E aí, claro, o mau hálito ele vai diminuindo. Tudo bem? Então, por que que eles controlam o pH? Por que que os carbonatos e fosfatos controlam o pH? Porque de manhã, como você estava com muito hidrogênio na boca, sua boca estava ácida. Então, o resultado disso é o mau hálito. Depois de um tempo, com a salivação, nós temos carbonatos e fosfatos, que são sais minerais, e eles vão retirar esse hidrogênio da sua boca, vão capturar, e aí depois de um tempo, o pH da sua boca vai voltar para neutro. Então percebam aí que esses sais minerais eles vão transformar o pH, vão mudar o pH. Então essa é outra característica geral de alguns sais minerais. Tranquilo? Vamos para o próximo? Aqui é a terceira característica dos sais minerais. Vamos lá. Equilíbrio osmótico. Lembra que eu falei com vocês na aula passada sobre equilíbrio osmótico, que tem a ver com um processo chamado osmose? Quem lembra disso? Eu vou explicar aqui nessa aula o que é osmose e os exemplos do nosso dia a dia. Vou começar com um exemplo, tá? Olha só. Vamos supor que você esteja preparando uma comida na sua casa, né? Você ficou empolgado, falou: não, mãe, pode deixar que hoje eu faço o almoço. Aí você foi, preparou uma carne, fez aquela carne sal puro, salgada demais. E aí você falou: gente, a comida tá pronta, família, vem almoçar, né? Aí a sua mãe come lá, tava morrendo de fome, come. E depois de um tempo, o que que acontece? O organismo dela vai fazer a digestão dessa comida, principalmente dessa carne salgada que você fez. O corpo dela vai digerir, tudo certinho, tranquilo. Só que aí, gente, esse sal que vocês jogaram na carne, ele cai na corrente sanguínea. Então, aqui eu trouxe uma imagem para vocês de um vaso sanguíneo. Só que o que que acontece? Esse vaso sanguíneo, ele está com sal. Lembra que a sua carne estava salgada? Então, vou representar aqui, estou fazendo vários pontinhos pretos, representando o sal da sua comida que estava salgada. Ok? Então, aqui, ó, seu sangue, quer dizer, da sua mãe, está com sal. Ok? Se eu perguntar para vocês assim, ó, comparando duas regiões,
O que vai estar mais concentrado? Onde que vai estar mais salgado? Dentro do vaso sanguíneo ou do lado, que são os tecidos? Tecido epitelial, tecido nervoso, qualquer tipo de tecido no seu corpo, tá? Onde que vai estar mais concentrado? Dos lados do vaso sanguíneo, que são os tecidos, ou dentro do vaso sanguíneo? Compara os dois. Aonde que está mais concentrado nesse momento? Bom, se a sua mãe comeu a carne salgada, comida salgada, e esse sal nesse momento está no sangue, comparando o tecido que está do lado com o vaso sanguíneo, aonde que está mais concentrado? Aqui dentro do vaso sanguíneo. Então, comparando os dois, aqui dentro do vaso sanguíneo, eu vou ter um meio mais concentrado em comparação com os tecidos. Tranquilo até aqui? Tá. Então, vamos pensar no processo de osmose. O que é osmose? É a passagem de água sempre para o meio mais concentrado. Então, a água, ela sempre vai, é uma tendência natural, ela sempre vai seguir aonde está mais concentrado. Então, ela vai seguir aonde tem mais sal, ela vai seguir aonde tem mais açúcar, ela vai seguir para onde tem mais proteína, sempre para onde tem mais, ela vai seguir. Então, a água vai sair dos tecidos e vai para dentro do vaso sanguíneo. Por quê? Por conta da osmose. A água dos tecidos, ela vai sempre para onde está mais concentrado. Aí, no primeiro momento, você fala assim, ó. Tudo bem, ué, a água saiu dos tecidos e foi para dentro do sangue. Qual que é o problema disso? O problema disso é o seguinte, vou dar um outro exemplo para a gente chegar no vaso sanguíneo, tá? Se você tem na sua casa lá um quintal e uma mangueira, se a mangueira está um pouquinho só aberta, a pressão dessa mangueira é alta ou baixa nesse momento? Que você só abriu um pouquinho? A pressão é baixa, né? E se você abre a mangueira, você abre tudo, a mangueira toda, você vai ter mais água dentro da mangueira, certo? Então a pressão vai ser mais alta. Vamos imaginar que o vaso sanguíneo seja uma mangueira? Se a água sai do tecido e vai para dentro do vaso sanguíneo, quer dizer que eu tenho mais água dentro do vaso sanguíneo. E se tem mais água nesse vaso sanguíneo, nesse tubo, nessa mangueira, qual que é a consequência disso? Nós vamos ter um aumento de pressão. Então, dentro do vaso sanguíneo, a pressão ela vai aumentar. Então, nós temos como resultado dessa comida salgada que a sua mãe comeu, um aumento de pressão, ok? Então, esse resultado aqui é o aumento de pressão. Aqui eu vou dar um outro exemplo do processo de osmose, tá? Aqui eu tenho uma imagem representando uma pessoa bebendo água do mar. Qual que é o problema disso? Se essa pessoa bebe água do mar, dentro do vaso sanguíneo dela vai estar mais concentrado, vai ter mais sal. Qual que é a consequência disso? Toda a água dos tecidos ao redor vão seguir para onde está mais concentrado, que é para dentro do vaso sanguíneo. Uma consequência vocês já sabem, que é o aumento de pressão, porque dentro do vaso sanguíneo vai ter mais água, então vai aumentar a pressão dele. Qual que é a outra consequência? Se os tecidos perderam água, né, porque a água dos tecidos não foram para o vaso sanguíneo, então eles vão ficar sem água, vão ficar desidratados, certo? Então, gente, por isso que a pessoa sente sede, né? A sua mãe, no exemplo que eu dei, ela comeu a comida salgada que você fez, teve um aumento de pressão e ela ficou com sede depois de um tempo. Por quê? Porque os tecidos ao redor foram desidratados. É a mesma coisa que acontece com esse rapaz aqui. Ele está bebendo água do mar, dentro do vaso sanguíneo está ficando mais concentrado, a água dos seus tecidos vão para dentro do vaso sanguíneo e o tecido fica desidratado. Professora, qual que é o problema disso? O problema disso é que um dos tecidos que está sendo desidratado é o sistema nervoso.
Então, por isso que a pessoa, se ficar tomando muita água do mar, né, ela pode desidratar o sistema nervoso e depois de um tempo pode ocasionar a morte dela, tá? Então, cuidado com isso. Aqui eu trouxe um outro exemplo para mostrar para vocês que não é só o sal que aumenta a pressão, tá? A gente teve essa informação durante muito tempo, só que vocês podem pesquisar aí no Google depois para tirar essa dúvida, que o açúcar ele pode também aumentar a pressão. Eu vou mostrar para vocês o porquê. Aqui eu trouxe para vocês uma doença crônica chamada de diabetes mellitus, famosa diabetes. Diabetes mellitus 2 é aquela pessoa que tem a alimentação um pouco desregulada, que não tem uma vida saudável. E aí, gente, se a pessoa come mal, come muito carboidrato, muito doce, o que acontece? Mesma situação, o vaso sanguíneo dela fica mais concentrado, os tecidos ao redor perdem água para esse vaso sanguíneo, né? Porque a água sai do tecido e vai para dentro do vaso sanguíneo. E aí o que acontece? Ela tem um aumento de pressão. É a mesma situação. Ah, professora, mas como assim? Gente, quando você vai tomar um sorvete, né? Sorvete tem açúcar. O seu vaso sanguíneo ele fica mais concentrado por conta do açúcar, o seu tecido perde água para o vaso sanguíneo, a sua pressão ela aumenta ali naquele momento. Só que aí, depois de um tempo, você vai e bebe um copo d'água, você fica com sede. Por quê? Porque os seus tecidos eles ficam desidratados. Então, gente, se a pessoa tem diabetes, se não for tratada, depois de um tempo ela pode ter também outro problema, que é ter um problema de quê? De pressão alta. Então, cuidado com isso aí, tá? Pessoal, para não extrapolar muito o nosso tempo aqui no vídeo, eu vou parar por aqui e a gente continua o assunto na próxima aula, tudo bem? Então, aguardo vocês lá. Bons estudos!